Provavelmente, esse deve ser o milionésimo, tricentésimo, 54º vídeo sobre procrastinação que você vê passar pela sua frente ou que você assiste. Mas isso também pode querer dizer alguma coisa, não é? Pode querer dizer que a gente precisa falar mais sobre procrastinação. Procrastinação, uma palavra longa que há um tempo atrás era difícil de dizer, mas que hoje em dia está na boca do mundo e todo mundo fala que em algum momento da sua vida procrastina. E aí a gente pode falar que já existem até tribos de procrastinação. Existem aquelas pessoas que procrastinam mesmo e se orgulham disso, defendem a procrastinação, e tem aquelas pessoas que de alguma forma estão deixando de fazer as coisas que precisam e que sabem que querem fazer por causa da procrastinação. E é exatamente com essas pessoas que eu quero falar. Então, se a procrastinação tem sido uma realidade na sua vida e você quer tentar começar a mudar esse jogo, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre o que é procrastinação e como é que a gente pode encontrar algumas saídas saudáveis para que isso não aconteça mais ou que aconteça cada vez menos na nossa vida. Então a gente pode começar esse vídeo pensando sobre o que é procrastinação, caso você ainda tenha alguma dúvida. E procrastinar, essa palavra comprida, nada mais é do que adiar. É quando a gente continuamente na nossa vida adia coisas que a gente sabe que são importantes de serem feitas, mas que por alguma razão, e é sobre isso que eu quero falar também, a gente vai adiando, adiando e adiando. E olha que a gente adia por inúmeras razões, e algumas delas muitas vezes não estão conectadas com a gente. A gente adia porque uma determinada tarefa não é importante, não é interessante, uma determinada tarefa não foi passada de uma maneira clara para a gente poder executá-la. Ou seja, existem algumas razões para que a gente adie coisas na nossa vida. E aqui eu queria falar com vocês sobre as mais comuns. E dessas mais comuns, pegar 3 delas para a gente entender o que pode ser feito para que essas 3, pelo menos essas 3, não voltem a se repetir ou aconteçam cada vez menos na vida da gente. Então a gente adia por medo do fracasso, por receio de errar, por um desejo de fazer as coisas de uma determinada maneira e só daquela maneira, ou seja, se as coisas não acontecem de um jeito, eu prefiro não fazer. Eu só faço aquela tarefa se o meu cenário for perfeito. A gente adia por falta de motivação, a gente adia por uma falta de habilidade de gerir o nosso tempo, a gente adia porque a gente está extremamente cansada, a gente adia por falta de foco e a gente adia também por causa de distúrbios diversos. Talvez essas razões que eu acabei de apontar sejam as principais, as mais comuns, digamos assim. Então, para você sair desse vídeo com ações concretas sobre o que você pode fazer, eu vou pegar 3 dessas razões, das mais comuns, e vou mergulhar um pouquinho mais fundo. Então, a primeira razão que eu queria trazer aqui no vídeo é o receio de fracassar. Muito importante será a gente entender por que a gente tem esse receio. Esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito importante. E às vezes a gente tem um receio por causa de coisas externas que nem estão no nosso controle. Mas se você tem o receio de fracassar e imagina que você trabalha com produção de conteúdo para as redes sociais, ou você tem que apresentar um trabalho na faculdade ou na escola, você tem que expor alguma coisa que você tenha feito para um público. Imagina que o seu medo de fracassar mora aí em uma dessas situações. A minha sugestão para você é pegar a sua tarefa e fatiá-la. Fatiá-la em momentos menores. E um dos momentos pode ser, numa primeira fase, apresentar aquilo para pessoas que estão mais próximas, pessoas com quem você mora, amigos ou amigas suas, pessoas que podem te ouvir sem que você produza em você esse medo de fracassar. Então, primeira sugestão que eu dou relativamente ao receio de fracassar é fatiar a tarefa, fazendo com que a tarefa assuma porções menores até que ela seja concluída. Mas não se esquece que vai ser muito importante você rever o seu conceito de fracasso. A segunda razão por que a gente adia e que eu queria trazer nesse vídeo é a falta de clareza.
Para que a falta de clareza não seja uma razão para você adiar uma coisa que você precisa ou quer fazer, muito interessante vai ser você entender de onde que vem a sua falta de clareza. Vem de uma razão pessoal, de você não saber bem por que você está fazendo aquilo que você quer fazer, ou vem de algo externo a você. Imagina que você recebe uma encomenda de um trabalho e essa encomenda ela não é clara, ela não é objetiva, ela não vai direto ao ponto. E você vai adiando aquilo por algum receio de fazer essas perguntas, de pedir para que a clareza exista nesse trabalho. Então, muito importante para que a falta de clareza não seja uma razão para você adiar, é você entender de onde é que ela vem, porque ela pode não ser um problema seu. A terceira razão que eu queria tratar aqui nesse vídeo é sobre a dificuldade de gestão de tempo. Isso também faz com que a gente adie, porque a gente não consegue organizar o nosso tempo e tem coisas que vão sendo sempre empurradas, empurradas. E tem coisas, você deve ter passado por alguma situação como essa na sua vida, que a gente adia durante anos alguma coisa. A gente, de repente, se dá conta que tem 10 anos que queria fazer uma coisa e nunca fez, porque não consegue fazer uma gestão do nosso tempo. E sobre gestão do tempo, eu vou ter que dar 2 passinhos atrás e te dar uma sugestão que eu acho que pode funcionar muito bem, que funciona para mim e funciona para muitas das minhas alunas, dos meus alunos, e que eu acho que é uma ferramenta muito simples e que pode ser muito eficaz. Começa com um bloquinho de notas. Você já vai entender o que o bloquinho de notas tem a ver com a gestão do tempo. Se você tiver o hábito de ter um bloquinho de notas, e esse bloquinho pode ser em papel, pode ser físico, ou ele pode ser nas notas do seu telefone, o que eu vou te sugerir que você faça é que você anote tudo aquilo que vem na sua cabeça, que você precisa fazer e que vai lembrando ao longo do dia. Coisas simples, coisas de trabalho, coisas da casa, coisas com os amigos, com a família, não importa. Essa não é uma lista que você tem que dividir em categorias. Você simplesmente vai ter um lugar onde você vai depositar essas informações que muitas vezes ficam na sua cabeça e elas se perdem na sua cabeça porque você não registrou aquilo em algum lugar. Então, o bloquinho de notas vai servir para isso num primeiro momento, para você fazer um registro numa lista daquilo que são as coisas que você vai lembrando que tem que fazer, as suas tarefas, que são importantes fazer, o que tem que ser feitas. Então, esse bloco de notas vai servir para isso nesse momento. Então, eu vou te explicar de que maneira essa lista, uma ferramenta super simples, pode ser extremamente importante na gestão do seu tempo. Uma outra coisa que eu sugiro que você faça também é um planejamento da sua semana. A gente não está falando de gestão do tempo? Então, gestão do tempo tem a ver diretamente com aquilo que a gente quer que aconteça no tempo que a gente tem. Então, se você não tem uma agenda e você não quer ter uma agenda nesse momento, pega uma folha de papel A4 e divide ela em 7 dias. Você pode usar também, eu tenho até aqui o meu do lado, uma espécie de planner. Esses de bloquinhos, eles são muito bons, que estão divididos já em todos os dias da semana. E em cada dia da semana, você vai colocar coisas que estão na sua lista, aquela que você foi completando com o tempo, e coisas que podem acontecer na próxima semana. Você anotou que você tem uma consulta no dentista, anotou que tem que comprar alguma coisa no supermercado, anotou que quer fazer uma faxina pesada da casa, coisas que você foi anotando. Olha para a sua semana e coloca quando é que você pode fazer essas coisas. Essa é uma excelente maneira de se sentir dona e dono do seu tempo e gerindo o seu tempo de acordo com aquilo que é importante para você fazer e de acordo com aquilo que você tem que fazer. Demandas que são as suas demandas, aquilo que você quer fazer na sua vida, e demandas que vêm do mundo externo, do seu trabalho, da sua vida em comunidade, da sua vida em família. Aproveita que você está fazendo o planejamento da sua semana e nessa agenda ou nessa folha de papel que você dividiu em 7 ou no seu planner, se você tiver alguma coisa desse gênero, coloca também tudo que já está marcado. Imagina que você sabe que vai ter uma reunião.
você sabe que tem uma aula, você sabe que tem uma consulta médica, isso já está marcado. Então, faz essa gestão do tempo colocando num lugar onde você possa ver tudo aquilo que você tem que fazer. Isso vai te ajudar muito na sua tarefa ou no seu desejo de não adiar, de não continuar procrastinando coisas que são importantes. Então, só resumindo rapidamente as 3 razões pelas quais a gente procrastina, que eu escolhi para esse vídeo, e caminhos e ações possíveis para que isso não volte a acontecer ou que aconteça menos. Receio de fracassar. Divide a tarefa em tarefas menores e numa primeira fase mostra as coisas para pessoas que estão próximas, isso pode te ajudar. Falta de clareza, entende de onde é que vem essa falta de clareza, por que aquela tarefa está pouco clara para você. Vem de uma falta de compreensão sua ou aquela demanda, aquela tarefa foi realmente mal desenhada e mal passada para você. Terceira razão por que a gente procrastina muitas vezes é uma inabilidade de fazer uma boa gestão do tempo. Para fazer uma boa gestão do tempo, eu te sugiro que você tenha um bloco de notas, onde você vai anotar em forma de lista tudo aquilo que você vai lembrando e fazer um planejamento da sua semana, que pode ser numa agenda, num planner ou numa folha em branco que você divide em 7 espacinhos. Coloca nessa folha todos os seus compromissos que têm hora e data para acontecer e depois recorre à sua lista e vê o que você pode alocar para aquela semana. Isso vai te dar uma sensação muito gostosa de que você está sendo a dona do seu tempo, o dono do seu tempo, diminuindo assim as chances de procrastinar. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que você não perca de vista: todo mundo procrastina. E mesmo que você consiga manter uma certa ordem na sua vida, uma organização muito bem feita, isso vai voltar a acontecer. É normal que aconteça. É natural do ser humano adiar, procrastinar. Agora, se você faz uso de ferramentas, estratégias de organização, isso tende a acontecer menos e, quando acontecer, você vai saber para onde voltar. Você vai entender, você vai reconhecer qual é o seu norte. Como é que você faz para que aquilo seja resolvido ou para que aquilo não volte a acontecer com tanta frequência. Essa é a grande mais-valia de uma vida mais organizada, mais alinhada com o que faz sentido para a gente. Mesmo que a gente se desorganize, porque isso vai acontecer, ninguém tem uma vida 100% organizada, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Isso não existe. Mas quando a gente tem um desejo e utiliza ferramentas de organização, a gente sempre sabe para onde voltar. Se você está querendo dar o primeiro passinho para fazer uma melhor gestão do seu tempo, para ter mais clareza, ou se você está querendo colocar em andamento algum objetivo, algum plano, alguma meta na sua vida e precisa de ajuda, conta comigo. Eu posso desenhar junto com você e com base no método Vida Organizada, uma rotina que vá no sentido daquilo que faz sentido para você e que caiba dentro da sua vida. E para você saber mais sobre o que é esse trabalho de mentoria que eu faço, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Te vejo no próximo vídeo, mas até lá, cuide-se bem. Tchau!